Então vamos começar. Pessoal, vou falar um pouco, talvez não só um pouco, tá? Talvez eu vá me estender, vamos ver como é que vai. A ideia aqui é falar com vocês, falar pra vocês sobre vida em alta performance, tá? Por que isso é tão importante para mim? Por que eu resolvi montar a mentoria, né? Porque eu falo disso todos os dias. Então vamos lá. Para quem é a vida em alta performance? A vida em alta performance, ela é para qualquer pessoa, independente de nicho, independente de nível e de idade, nível de status social, para qualquer pessoa. Contanto que essa pessoa, ela tenha ambição, tá? E vocês costumam confundir ambição com ganância. Ambição tem muito mais a ver com aonde tu não quer estar. E a ganância tem a ver com coisas que tu quer, né? Então, como assim? Eu vou explicar de uma forma rápida aqui para vocês. A ambição, ela é assim. A ambição, tu tem ambição quando tu rejeita a mediocridade. Quando tu acha que tu pode mais do lugar que tu tá. Isso é ter ambição. Em todas as áreas da vida tu pode ter ambição. Tu pode ter ambição no relacionamento amoroso, tu pode ter ambição no teu trabalho, tu pode ter ambição no esporte. Então a ambição, ela está dentro de toda a nossa vida. E a ambição é uma coisa maravilhosa, ela não é uma coisa ruim. A ganância é ruim, porque na ganância tu está disposto a pagar qualquer preço que for. Se tu precisar passar alguém para trás, tu vai pagar para chegar no status que tu quer. E a ambição não, cara. A ambição, ela é justa. A ambição é tu querer fazer mais para chegar mais longe. E o principal de tudo, a ambição tem muito a ver com onde tu não quer estar, tá? Então, aonde eu não quero estar? Eu não quero estar numa vida em que eu não posso dar uma qualidade de vida boa para os meus filhos, por exemplo. Que eu não possa ajudar minha família financeiramente quando eu precisar. Que eu não possa levar minha esposa numa consulta médica particular se eu precisar. Isso é ambição. Tem muito mais a ver com o que tu não quer do que com o que tu realmente quer, tá? Então qualquer pessoa que tenha ambição pode ter uma vida em alta performance. Deve buscar uma vida em alta performance. E o que é uma vida em alta performance? A vida em alta performance é o seguinte. Para performar em alguma coisa, tu não precisa de vida em alta performance. Tu pode performar numa coisa simplesmente por gastar todo o teu tempo empenhado naquela coisa. Então, olha só. A alta performance, ela também pode ser dividida em todas as áreas da tua vida. Tu pode ter alta performance no trabalho. Tu pode ter alta performance na tua vida social, muitos amigos. Tu pode ter alta performance no teu relacionamento. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte. Às vezes o cara tá muito bem no trabalho, mas ele tá num relacionamento ruim. Às vezes o cara tá ganhando muita grana, mas a saúde física dele tá muito mal. Tá gordo, tá depressivo, a saúde mental dele. Então tem muito a ver com isso. A vida em alta performance, o que é? Trabalhar todos os polos da nossa vida, tá? Os polos da vida. Principalmente saúde física, mental, família e profissão, tá? Isso é vida em alta performance. Não tem nada a ver com esporte. O que acontece é o seguinte, o esporte, a mentalidade que tu precisa para te performar no esporte é a mesma mentalidade que tu precisa para performar na vida. Quando tu vai ler biografias, eu já li muitas biografias, tá? De empresários e de atletas, costumo ler, né? Quando tu vai ver, os caras simplesmente têm a mesma mentalidade. Tanto atletas quanto empresários, tá? Muito parecida, quando não é a mesma. Então agora eu vou começar a falar para vocês sobre os conteúdos específicos, tá? E o primeiro passo para uma vida em alta performance, além de ter ambição, a ambição ela é um pré-requisito para alta performance, tá? É um pré-requisito. O primeiro passo para te ter alta performance
É tu saber que tudo que tu teve, tudo que tu fez na tua vida e todos os resultados que tu tem na tua vida até esse exato momento, a culpa deles é toda tua. Então é tu se colocar no lugar que tu realmente tá e tu entender que a culpa disso tudo é tua, tá? Então assim, cada um de nós tem a vida que merece ter. A gente ganha o salário que tu merece. Tu tem a barriga que tu merece. Isso é uma frase do Paulo Vieira que eu gosto muito. Cada um tem a barriga que merece. Então quando tu olha o teu reflexo no espelho, tu vê o teu físico e tu não gosta dele, é o físico que tu merece. E se tu gosta dele, parabéns. É o físico que tu merece. O mérito é teu. Então, esse é o primeiro ponto da alta performance. É tu entender autorresponsabilidade. É tu saber que tu é o responsável por todos os teus resultados. História triste, passado. História triste, tá? Pobreza, abuso. Todo mundo tem problemas no passado. Realmente algumas pessoas têm mais problemas, outras têm menos problemas, tiveram infâncias conturbadas, outros não tiveram uma infância tão conturbada. Mas a escolha, presta atenção que essa é a palavra certa. Escolha. A escolha de o quanto isso vai te afetar é tua. Eu sei que muitos não vão concordar com isso, tá? Sei que muitos vão ficar chateados com o que eu estou falando aqui. Mas a verdade é essa. É escolha. Tu escolhe o que tu sente. Tá? Realmente. Tu escolhe o que tu sente. Então, olha só. A autorresponsabilidade, ela é o start. Ela é assim. É quando tu para pra pensar e tu percebe que tudo isso foi culpa tua. Foi o que me deu o meu primeiro estalo também. Tá? Por isso que eu coloco sempre por primeiro. Porque foi isso que fez eu mudar a minha vida. Olha só, quando eu tava numa crise depressiva e eu acabei ganhando 8 quilos, tá? Eu não conseguia treinar, eu tava depressivo. Essa é a palavra, eu tava numa crise depressiva. Quando eu percebi que eu tava naquela posição ali, porque que a culpa de eu estar naquela posição era só minha, aquilo foi um choque muito grande. Muito grande. Então, a autorresponsabilidade é sobre isso, cara. É tu entender que tu tem a vida que tu merece e tu tem a vida que tu suporta ter. Porque no momento que tu não suportar mais ter a vida que tu tem, tu vai dar um jeito de mudar de vida. Essa é a verdade, tá? Mas o que acontece? Agora que tu sabe que tu é o culpado por todos os teus resultados, pelos fracassos e pelo sucesso. Ah, Igor, eu tô ganhando um salário muito bom. Parabéns, irmão. Mérito teu. Eu podia ganhar um pouco mais. Cara, vai atrás, vai dar certo. Tô ganhando um salário muito ruim. O mérito é teu também. O mérito é teu. Autorresponsabilidade. Vocês são o culpado por tudo que acontece na vida de vocês, assim como eu sou o culpado por tudo que acontece na minha vida. E o que mata a autorresponsabilidade? É o vitimismo. Então o vitimismo, ele mata a autorresponsabilidade. E esse é o principal ponto. Quando a gente se coloca no papel de vítima, quando tu se coloca no papel de vítima, tu não consegue mais sair dali. Então é preciso sair do papel de vítima para entender a autorresponsabilidade. Tua mãe, teu pai, teu avô, teu tio, tua tia cometeram erros. Todo mundo comete erros. Quando nós tivermos os nossos filhos, quem ainda não tem, a gente vai cometer erros, traumas, com certeza, cara. Todo mundo comete erro. O que vocês precisam entender é o seguinte: o passado passou, acabou, o presente é a consequência de todos os nossos comportamentos até aqui, e o futuro a gente pode mudar com autorresponsabilidade, entendendo que a gente é responsável por todos os nossos resultados. Todos os nossos resultados são consequência dos nossos comportamentos, da forma como a gente vê a vida, da forma como a gente reage à vida. Porque a gente não pode controlar o que acontece na nossa vida, o que aconteceu no nosso passado, mas a gente pode controlar como a gente reage a tudo que aconteceu no passado, tá?
Isso mudou muito a minha vida quando eu aprendi que a autorresponsabilidade era exatamente isso aqui. Mudou muito na minha vida, tá? Então a autorresponsabilidade é o primeiro passo para uma vida em alta performance. É o primeiro passo, é tu entender que tu é o responsável pelos erros e pelos acertos. Então, para de culpar pai, para de culpar mãe, para de culpar o teu marido. Eu não consigo emagrecer porque meu marido não me ajuda na dieta. Faz tua dieta. O problema é teu, a culpa é tua. Autorresponsabilidade, o tempo todo, toda hora. Toda hora eu me cobro, toda hora eu tenho autorresponsabilidade. A minha infelicidade, em qualquer área da minha vida, a culpa é minha, a culpa é tua. Não é do pai, não é da mãe. Vocês entenderam, né? Chega de vitimismo. O passado foi, não tem volta. Chega de se vitimizar. Vamos ser o mais coerente que a gente consegue. Autorresponsabilidade. Então esse é o primeiro ponto. Tu ser autorresponsável. O segundo ponto da alta performance é o autoconhecimento. E embora vocês achem que vocês sabem quem vocês são, 90% de vocês não sabe quem é. Não sabe quem é. Pensa agora, ou quiser pegar uma folha e anota, e a princípio pessoal, quem não estava antes no começo da live, podem anotar tudo que eu vou falar, não tem problema nenhum, me cobrar depois. Se quiserem mandar dúvidas aqui nos comentários, eu vou responder na hora. É uma conversa entre amigos, tá? Então é uma coisa bem tranquila, não precisam ter vergonha de mandar nada aqui. O autoconhecimento, ele é ali que tu aprende, principalmente quem tu é. Como tu sabe quem tu é? Pega um papel e escreve quem tu é, mas sem me dizer o que tu tem, o que tu faz ou qualquer outra referência sobre tua família. Se ficar muito ruim de escrever assim, tu vai fazer outras duas perguntas embaixo. A primeira, o que tu quer ou o que tu gosta? Pode citar 5 coisas que tu gosta, que te fazem feliz. E depois tu pode citar 5 coisas que te fazem triste, que tu não gosta. Então, autoconhecimento é básico. É básico. Só que a gente não aprendeu a fazer isso. Principalmente homens. As mulheres até elas têm um senso cognitivo um pouquinho melhor quando se trata de autoconhecimento, de autorresponsabilidade. O homem é vitimista, a gente é vitimista, cara. E tá na hora de mudar isso aí. Então assim, homens que estão assistindo aqui principalmente. Cara, vocês precisam saber quem vocês são. Vocês precisam saber quem vocês são, tá? Não é conversinha, não é papinho. Cara, eu achava isso. Eu sempre tive muito orgulho, tá? E o orgulho é a pior coisa que pode acontecer. A pior coisa que tu pode ter na tua vida é orgulho. E quando eu descobri quem eu realmente era, fazendo essa filosofia aqui, essa aplicação mesmo, eu fui lá e escrevi num papel. Quem sou eu? E eu não consegui escrever. Aí eu tava seguindo um cara, psicólogo comportamental, e ele falou assim, cara, se tu não sabe escrever no papel quem tu é, escreve 5 coisas boas e 5 coisas ruins. Eu fiquei uma semana para escrever 5 qualidades minhas. Hoje eu consigo falar 10. Por quê? Porque eu não me conhecia de verdade. Então tu tem que se conhecer. Tu tem que saber quem tu é, tu tem que saber aonde tu quer chegar e tu tem que saber o que tu não quer fazer, o que tu não quer para tua vida. Isso é muito importante. Tá? Às vezes é mais importante saber o que tu não quer do que o que tu quer para tua vida. Depois que tu responder todas essas perguntas que eu falei aqui, tu vai montar os teus princípios. Que eu postei um vídeo essa semana no Instagram falando sobre os princípios. Por que os princípios são importantes? Os princípios são pilares da nossa vida. São os pilares da nossa vida, cara. Tá? Então, assim, o pessoal fala muito em princípios e valores. Cara, os valores mudam, os valores vão se alterar com o decorrer do tempo, eles vão se alterar. É natural que eles se alterem, que eles mudem. Os valores vão mudar porque a tua vida no cotidiano vai mudar. Tu vai ter um filho, hoje tu é solteiro, amanhã tu tá casado, depois tu tem filho, e isso vai alterando os valores. As coisas perdem e ganham valor no decorrer da vida.
Os princípios não, os princípios são os mesmos. Então é importante que tu estabeleça. Eu estabeleci 5 princípios que eu levo para minha vida, e sempre que eu for tomar uma decisão, eu vou para aqueles 5 princípios ali para ver se está de acordo com a decisão que eu vou tomar. Tu não precisa ter os 5 princípios, tu pode ter 3. 3 princípios são suficientes, tá? Eu escolhi 5 porque dentro desses 5 ali, eu tenho 4 que eu não sei o valor, eu não sei qual deles pesa mais para mim, tá? Então, por isso que eu tenho 5. Se tu quiser escolher 3 princípios, escolhe 3 princípios, não tem problema. Mas tu precisa ter em mente os teus princípios na vida. Eles vão te dar um norte, eles vão te direcionar para as escolhas que tu vai fazer na tua vida. E embora vocês não acreditem no que eu estou falando aqui, eu sou pós-graduado em neurociência e acreditem no que eu estou falando. 90% das escolhas que a gente toma é no automático, é sem pensar, é sem raciocinar. Então tem uma parte do nosso cérebro que fica aqui atrás da nossa testa que se chama córtex pré-frontal. É ele que faz a parte de raciocínio. E a gente ativa ele pouco, cara. A gente ativa pouco. Aqui no meio do cérebro tem uma parte que se chama parte cognitiva, que é a parte das emoções. E acredite ou não, 90% das pessoas toma decisão baseado no que sente e não no que raciocina. Então tu vai tomar uma decisão, tu ativa o sistema cognitivo e desliga o sistema de raciocínio. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo para ti agora. Tu quer emagrecer e tem um doce em cima da mesa. Tu vai lá e come o doce. Tu comeu o doce pensando? Não. Tu comeu o doce porque o sistema cognitivo ativou. Tu viu que tu ia ter prazer ali naquele doce e tu comeu o doce. A parte de raciocínio foi para o espaço. Entende agora? Entende o quanto é importante vocês saberem quem vocês são, vocês saberem o que vocês querem realmente. Por quê? Olha só, se eu sei que eu quero emagrecer, tu querer uma coisa é muito relativo, porque tu pode querer e querer pouco, tá? Então, por exemplo, assim, se tu pensar, se tu raciocinar, eu quero emagrecer para ficar bonito. É muito pouco, cara. É pouco, entendeu? O teu cérebro não é o suficiente para o teu cérebro ativar o raciocínio. Tem que ser mais. Então, tu vai ter que romantizar essa escolha. Como tu faz isso? Eu quero emagrecer porque eu quero ficar mais bonito, mas porque eu quero ter mais saúde, eu quero ter mais disposição, eu quero conseguir trabalhar melhor, eu quero conseguir viver melhor. A partir do momento que tu faz isso, aí o teu cérebro começa a ativar a linha de raciocínio. Ele começa a se tornar mais racional, ativando o córtex pré-frontal e deixando de tomar decisões pelo sistema cognitivo. Quantas vezes na vida de vocês tiveram oportunidades e vocês não foram naquela oportunidade porque vocês sentiram medo? Medo está lá no sistema cognitivo. É a mesma coisa, tá? Eu dei só o exemplo do doce, mas existe muito mais por trás disso. Então vamos recapitular. Para uma vida em alta performance, primeira coisa, recapitulando, autorresponsabilidade. Tu é o culpado por tudo que tu mostra de resultado. Se tu tá fraco, a culpa é tua. Se tu tá forte, a culpa é tua. Tem dinheiro, mérito teu. Não tem, mérito teu. Tá feliz, mérito teu. Tá infeliz, mérito teu. Teu casamento tá bom, mérito teu. Teu casamento tá uma merda, o mérito é teu também. Autorresponsabilidade. Tu é o culpado por tudo que acontece. Autoconhecimento. Tu precisa saber quem tu é, o que te faz feliz, o que não te faz feliz. Tu precisa saber tuas qualidades, teus defeitos, e tu precisa saber os teus princípios. E toda vez que tu for tomar uma decisão, seja ela minúscula como comer um doce ou grande como se mudar de cidade, tu vai para esses princípios para ver se os teus princípios estão de acordo com a tua tomada de decisão. Anotou? Esse é o começo, tá? Terceiro ponto que eu vou falar. Já foi autorresponsabilidade, já foi autoconhecimento, e o terceiro ponto é autoestima. Eu vou ter que tomar um golinho no meu café aqui, só um pouquinho. Cara, agora anotem, porque a autoestima é muito mais importante
e muito mais relevante do que vocês acreditam na vida de vocês. Eu, como eu já falei em alguns outros vídeos, eu fui um babaca por muito tempo, tá? Babaca, essa é a palavra. E eu era muito orgulhoso, cara. Eu tinha orgulho. E orgulho é a pior coisa que tu pode ter na tua vida, é orgulho, tá? Outra hora eu explico o porquê. Mas vamos lá, vamos continuar o raciocínio. Eu tinha muito orgulho. E às vezes a gente confunde o orgulho com a autoestima. Por quê? Porque às vezes, no meu caso, tá? Eu tinha uma autoestima baixa. Mas eu me tornei muito orgulhoso, como uma forma de defesa. Então eu era orgulhoso, eu era arrogante. Essa é a palavra. E quando eu descobri, quando essa minha arrogância caiu, quando o meu orgulho caiu, porque o orgulho uma hora ele vai cair. E quando o meu orgulho caiu e eu descobri que eu achava que eu era um merda, que eu não tinha autoestima nenhuma, foi um choque muito grande pra mim também, tá? Então assim, a autoestima ela tá muito ligada com até onde tu vai chegar na tua vida. Por quê? Porque tu só vai correr atrás, a tua mente, o teu cérebro, ele só vai correr atrás das coisas que ele acha que são possíveis de concretizar. Se a tua autoestima é baixa e tu acha que tu não merece as coisas, tu não vai conseguir conquistar aquelas coisas. Essa é a mentalidade. A autoestima inicia a importância dela aí, com merecimento. Tu saber que tu merece aquilo ou não. E para te entender que tu merece uma vida boa, que tu merece prosperar, que tu merece ter um casamento bom, que tu merece ter um emprego bom, que tu merece ter um salário bom, que tu merece ter um corpo bom, tu precisa de autoestima. Muitas pessoas não têm um físico bom porque acreditam inconscientemente que não merecem ter, ou que não podem ter. E o que são isso? São crenças limitantes, que é mais um ponto que eu quero falar aqui. Crenças limitantes, olha só. As crenças limitantes, elas iniciam lá na infância, tá? Lá na infância, lá atrás, tua mãe, teu pai, teus avós, eles vão te falando coisas e o nosso cérebro inconscientemente capta essas coisas e muitas vezes ele se abraça nisso. Então assim, lá na infância a tua mãe falou pra ti que tu era ruim em matemática. Eu já usei esse exemplo num outro vídeo. E tu cresce a tua vida inteira achando que tu é ruim em matemática. Isso acontece muito, cara. Ou assim, tua mãe fala pra ti que tu não gosta de alguma coisa. Não, cara, tu não gosta de sorvete. Tu não gosta. E aí tu cresce a vida toda achando que tu não gosta. Eu sei que parece idiota, mas isso acontece muito, cara. É só tu parar pra analisar a tua vida que tu vai achar alguma coisa, alguma crença que alguém implantou na tua vida. Alguma crença que alguém implantou na tua vida, pode ter certeza. Tem. Eu achei várias. E como tu vai achar? Como tu acha as crenças limitantes na tua vida? Tu vai voltar um passo para trás, lá no autoconhecimento que eu estava falando antes, e aí tu vai descobrir quem tu é, o que tu quer, quais são os teus princípios, o que tu não quer, tuas qualidades e teus defeitos. Tu sabe disso, aí tu entende quais são as crenças limitantes e quais não são as crenças limitantes. Eu tinha muitas crenças limitantes, tá? Muitas. Então assim, tu vai quebrando elas conforme tu vai avançando na tua vida. Beleza? E a autoestima tem muito a ver com isso. Quanto maior a tua autoestima, não o teu orgulho e nem o teu ego. É muito importante tu falar isso, tá? Autoestima é o puro. Autoestima é aquilo que tu acha, aquilo que tu sabe que tu é. Isso é autoestima, sabe? É aquilo que tu sabe, cara. Tem uma pergunta que um filósofo escreveu num livro que apareceu pra mim um tempo atrás e eu achei maravilhosa, que é o seguinte, cara. Quem tu é se tu perder tudo? Perdeu família, perdeu emprego, bens materiais, posição social, perdeu tudo. Tu tá no deserto, sozinho, sem ninguém, sem nada. Quem tu é? Essa é a pergunta que tu usa para descobrir tua autoestima. Então assim, a autoestima ela é treinada.
tá? Tu pode treinar a tua autoestima. Eu tinha uma autoestima muito baixa, como eu falei. Eu tinha uma autoestima muito baixa e eu camuflava minha autoestima baixa com meu orgulho. Então eu tinha muito orgulho e eu acabava mascarando ali. Só que quando tu tem muito orgulho com uma autoestima baixa, tu se torna arrogante. Que é exatamente o que eu era, arrogante. Mas olha só, a autoestima ela é treinada. Como ela é treinada? Primeiro tu começa a ver quais são as tuas qualidades. Aí tu começa aí. Segundo, tu mentaliza a tua vida. Como? Olha só. Eu tive que ter uma autoestima muito boa para estar aqui falando com vocês nessa live, tá? Por quê? Porque a cada 5, 10 pessoas que entram aqui, 80, 90% vão sair depois me debochando, falando mal de mim. E assim, eu tive que ter uma autoestima muito grande para mim abrir essa live aqui, tá falando com vocês ao vivo. Primeiro porque eu sei de tudo que eu sei os conteúdos que eu estudei, eu sei o que é a minha vida e eu sei quem eu sou. Então, eu treinei a minha autoestima. E quando eu me imagino falando com o público, eu me imagino falando bem com o público. Eu me imagino falando em algum lugar com, sei lá, 2.000 pessoas me assistindo. Tá? Tem 4 pessoas na live. Não interessa. Não interessa. Então, a autoestima é treinável. Eu treinei a minha autoestima. E eu enxergo as minhas qualidades. Mas eu também enxergo os meus defeitos. Isso é autoestima. É tu saber que tu é uma pessoa muito boa, tá? Que tu saber até onde tu consegue chegar. Eu sei até onde eu consigo chegar. Eu sei que eu tô longe de onde eu consigo chegar. Isso é ter autoestima e tu vai treinando ela. Tu não nasce com a tua autoestima boa. Não é um botão que tu gira, tu treina ela todos os dias, falando contigo mesmo, colocando na tua cabeça. O nosso subconsciente, ele escuta tudo que tu fala, tá? Então, a partir do momento que tu fala assim, porra, mas eu sou burro, né, cara? Parece inofensivo, né? Só que isso afeta a tua autoestima. Muito, muito. Então, vamos começar a fazer o contrário, o oposto disso. É o que eu faço. Eu faço o oposto disso. Então, eu leio um texto. Eu faço um resumo do texto e eu falo pra mim mesmo. Cara, eu estudei, né, meu? Sou bom, cara. Sou bom nisso. E aí tu fica. Eu sou bom nisso. Eu sou um bom marido. Eu sou um bom profissional. E aí tu vai construindo autoestima. Tu constrói tua autoestima. Ela é treinável. Tem uma outra frase da filosofia que eu acho perfeita quando a gente fala de comportamento e de autoestima, que a tradução dela é mais ou menos assim. No português, é que, né, muda muito, né? Mas no português seria mais ou menos assim: finja até se tornar. E aí o cara ainda cita um exemplo. O exemplo que ele cita, se eu não me engano, é assim: se tu sofre um ataque, tá? Então o cara tá vindo te atacar. Tu tá com a tua família aqui. Tô com a minha família aqui. O cara tá vindo me atacar com uma faca. E tu tá com medo do cara. Mas aí tu finge coragem. Tu finge que tu não tá com medo. Tu consegue dominar o cara. Isso é o quê? Tu fingiu ter coragem e teve coragem. E a vida é isso. Tu finge, antes de tu se tornar alguma coisa, tu finge ser aquela coisa, entendeu? Então, se tu não é autoconfiante, se tu não tem uma autoestima boa, finge ter até se tornar, entendeu? A filosofia é muito clara nessa questão. Tudo que tu finge, tu se torna. Quem tem que acreditar é só tu. Só tu. Não existe outro. É tu que precisa acreditar. E é só isso. Então, pessoal, vamos lá. Vamos recapitular para quem entrou agora na live. Por enquanto, eu já falei de 3 pontos aqui. Autoresponsabilidade. Tu precisa saber que todo resultado na tua vida, seja ele positivo ou negativo, a culpa é toda tua.
Teu salário tá ruim, a culpa é tua. Teu salário tá bom, a culpa é tua. O casamento tá bom, a culpa é tua. O casamento tá ruim, a culpa é tua. Tá feliz? Mérito teu. Não tá? A culpa é tua. Tudo é culpa tua. O que passou, passou. O futuro é uma incógnita e a gente só pode mudar o presente. Autorresponsabilidade. Segundo, autoconhecimento. Tu precisa saber quem tu é, no que tu é bom, no que tu é ruim, o que te faz feliz, o que te faz triste e o que tu não quer. Depois que tu souber tudo isso, tu vai esclarecer os teus princípios e vai tomar todas as decisões que tu tomar em cima desses princípios. Esse é o segundo ponto. Terceiro, autoestima. Mude a tua autoimagem. Muitas pessoas têm uma autoimagem ruim de si mesmo, só não sabem. Então, assim, às vezes a pessoa nem vai atrás de uma coisa melhor para a vida dela porque ela acha que ela não merece aquilo. Crenças limitantes. Então, ó, vou dar um exemplo claro, tá? Tem um concurso da PRF e tu pensa assim, nem vou estudar porque eu não vou passar. O que é isso? Uma crença limitante, porque se tu estudar, tu vai passar. Se tu se dedicar, se aquilo ali virar a tua vida, tu passa nessa merda, cara. Só que tu acredita que tu não é capaz. E o que isso mostra? Uma autoestima baixa. Entendeu? Então, autoestima. Deixa eu tomar mais um golinho do meu café aqui. Quarto ponto para nossa vida de alta performance. Ação, tá? Ou atitude. Eu gosto dos dois termos. Os dois termos são ótimos. Cara, para começo, como eu falei no começo, para te buscar uma vida em alta performance, só precisa de uma coisa. Só precisa de uma coisa só. Tu pode ser feio, bonito, gordo, magro, pobre, rico. Tu pode andar de a pé, tu pode andar de chinelo, tu pode andar de carro, de bicicleta. Não importa, velho. Tu pode morar no sol, tu pode morar... Não importa. Para te buscar uma vida de alta performance, tu precisa de uma coisa. Ambição. Eu falei isso no começo da live. Eu não sei se tem alguém aqui que está aqui desde o começo. Mas tu só precisa de uma coisa. Ambição. Tá? O que é a ambição? Não é tu saber o que tu quer buscar. Ambição é tu saber onde tu não quer ficar. Então é tu saber onde tu não quer estar. O que eu não quero para minha vida? Eu não quero uma vida medíocre. Eu não quero depender de órgão público. De SUS, por exemplo. Eu quero ter condição de levar minha família para consultar num médico particular, de dar qualidade de vida, de poder viajar, de ter um carro legal, uma casa legal, de pagar um estudo pro meu filho. Isso é qualidade de vida e é isso que eu quero, tá? E o que eu não quero é mediocridade. E isso é ambição. Vocês confundem ambição, vou falar mais uma vez, eu já falei isso umas 10 vezes nessa live, mas vocês confundem ambição com ganância. Ambição é uma coisa boa, cara. Ambição é bom. Ambição tu precisa. Ganância é ruim. Ganância é tu passar por cima de qualquer coisa. Não ter princípios, não ter valor, não... Se precisar matar, se precisar roubar, tu vai lá e faz. Isso é ganância por dinheiro. Ambição não é sobre dinheiro. É sobre qualidade de vida. E a única coisa que tu precisa para alta performance é ambição. E para te ter ambição... Se tu tem ambição, tu tem que entender o seguinte. Só a ambição não adianta. Tu precisa de uma coisa que se chama ousadia. Tá? E eu não tô falando do Neymar. Não é alegria e ousadia. É ousadia na vida. É ousadia no bruto da palavra ousadia. O que é a ousadia? É tu ser ousado. Que basicamente, de acordo com a filosofia, é a gente... tentar fazer coisas que tu não faz hoje. Então, assim, quantas pessoas podiam ter aberto uma live e falado aqui sobre vários conteúdos? Mas nem todo mundo tem a ambição e a ousadia para fazer. Então, a ambição é para desejar e a ousadia é para colocar em prática. Eu tá aqui, abri essa live, tô aqui, botei minha cara a tapa. Tem muita gente me julgando, muita gente me queimando, muita gente, eu sei disso, não me importo com isso. Eu tive ousadia para passar por cima de tudo isso.
e abrir essa live e passar o conteúdo aqui para vocês, porque eu acredito que esse conteúdo aqui pode mudar a vida de algum de vocês. Se mudar a vida de um, já tá ótimo, tá? Então, a ação, a atitude, ela começa na ousadia. Tem que ser ousado para ter atitude. Tu tem que querer, velho. Tem que querer, tem que ter ambição e tem que ser ousado para fazer. Porque se tu só quer e não fazer, tu não é ousado. E se tu faz, mas tu na verdade não quer, não sabe se quer, tu não tem ambição. Tu precisa das duas coisas. Outra coisa que tu tem que saber. Tu tem que saber a meta que tu quer chegar. Tá? Eu tenho minha meta. E isso é outra questão, cara. Vocês já pararam para pensar o seguinte, cara? Se vocês não sabem para onde se vocês não tem uma meta, vocês não sabem para onde vocês querem ir, vocês estão indo para lugar nenhum, cara. Entendeu? Se tu não sabe aonde tu quer chegar, tu vai para onde? Tu não vai para lugar nenhum. O que acontece com 90% das pessoas. Então, o que a gente vive hoje? A gente vive uma pandemia de ignorância psicossocial, tá? As pessoas não sabem, não têm autorresponsabilidade nenhuma, não sabem quem são, não têm autoconhecimento, não sabem o que gostam, não sabem o que querem, não têm autoestima, muitos não têm autoestima, e a pessoa que não tem autoestima é aquela pessoa que fica se comparando na rede social o tempo todo. Então, vai lá e fica o tempo todo se comparando com esse, com aquele, com aquilo, com isso. E isso é a pior coisa que tu pode fazer para tua saúde mental, porque vai te deixar depressivo. Sempre tem alguém que está melhor do que nós ou aparenta estar melhor. Sempre. Então, tu precisa ter uma meta. A meta é o teu norte, é onde tu quer chegar, tá? E essa meta eu divido em 5 metas, que é a meta de 5 anos, a meta de 1 ano, a meta de 6 meses, a meta de 3 meses e a meta da semana. São 5 metas. 5 metas que tu precisa, tá? Anota, vou repetir mais uma vez. A meta do ano, a meta de 5 anos, a meta do ano, 6 meses, 3 meses, semana. 5 metas. Eu trabalho com 5 metas. Tendo essas metas, tendo aquelas metas ali, tu sabe para onde tu tá indo, tá? E como tem pessoas que têm problema com ansiedade e às vezes colocar uma meta mexe muito com a ansiedade, tu pode fazer o seguinte, tu vai acrescentar mais uma nessas 5 metas que eu acabei de falar, que é a meta do dia, tá? Então, a ação depende da meta. Tu precisa saber onde tu quer chegar. Eu abri essa live aqui não é porque eu quero falar com vocês, não é porque eu acho que... Não é porque eu quero me aparecer, não é nada disso. Eu tenho uma meta. E eu abri essa live aqui, faz parte da minha meta para daqui a 5 anos. Faz parte da minha meta para daqui a 1 ano. Faz parte da minha meta para daqui a 6 meses. E faz parte da minha meta da semana, que eu estabeleci que eu ia abrir uma live essa semana para falar sobre a vida em alta performance, e eu tô aqui. Então assim, plano zero leva a resultado zero, tá? Se tu ficar aí só vivendo que nem um peixe num aquário, um dia tá melhor, um dia não tô tão bem, um dia eu tô bem, outro dia eu não tô, fica naquela, morno, vida morna, estagnação profissional, pessoal. Tu precisa da meta e tu precisa do plano. O que é o plano? O plano é como atingir aquela meta. Então é isso aí, cara. Ação e atitude tem a ver com isso. Não é mágica, é mentalidade. É tu ter ousadia. A ousadia basicamente é: faço as coisas que eu preciso fazer sem medo de ser julgado, sem medo do que vão achar, sem medo. E se tiver com medo, vai com medo mesmo. Isso é ousadia. Ousado. Ah, mas se eu quebrar? Quebrou. Ah, se eu falir? Faliu. Autorresponsabilidade. Se eu falir a minha empresa, quem vai lidar com isso? As outras pessoas? Tu. Então, autorresponsabilidade. E a partir do momento que tu entende que a tua vida é sobre a tua vida e não sobre o que os outros acham da tua vida, a tua mentalidade vai mudar. Tá?
E o próximo tema que eu quero falar é mentalidade. Então eu já falei sobre autorresponsabilidade, autoconhecimento, autoestima, ação ou atitude e agora a mentalidade. Essa é a melhor parte, é a área que eu mais gosto, é essa. Vamos lá. Eu espero realmente que vocês estejam anotando, porque eu já falei muita coisa aqui que eu demorei muito tempo para estudar e para achar isso aqui. Pessoal, tem alguém que está desde o começo da live? Manda uma mãozinha aqui no chat, eu quero saber. Que eu duvido que tenha alguém desde o começo, mas se tiver, manda uma mãozinha aqui. Então olha só, mentalidade, tá? A nossa mentalidade, ela começa nos porquês. Tu tem que entender o porquê que tu quer as coisas, tá? Olha só, eu quero prosperar na minha vida. E quando eu falo prosperar, eu não tô falando de mansão, de carro de milhões, de não sei o que, não é nada disso. Nada disso. Tu não conta, né, amor? Pelo amor de Deus. Quando eu falo prosperar, eu tô falando do seguinte: eu quero ter uma qualidade de vida boa, eu quero ter dinheiro suficiente para colocar a minha família numa vida confortável, tá? Eu não preciso de luxo, não é isso que eu quero. Eu quero prosperar, e para mim prosperar é qualidade de vida, ter uma graninha para viajar, conseguir colocar os meus filhos numa escola particular. Já falei isso aqui, né? É poder ter muitas coisas que eu não tive e chegar num patamar em que muitos não acreditam que conseguem chegar. Isso é prosperar pra mim. Não tem nada a ver com riqueza, com luxo, não tem nada a ver com isso, cara, tá? É ter saúde física, ter saúde mental. E a vida em alta performance é a forma como eu busco isso. Então, assim, quando eu passo por alguma dificuldade, ou eu sofro algum ataque, vamos dizer assim, uma crítica muito grande, que normalmente não é construtiva, eu lembro de por que eu tô fazendo isso. Entendeu o jogo? E no trabalho de vocês, na profissão de vocês têm que fazer a mesma coisa. Então, quando algum colega de trabalho de vocês atacar vocês, ou quando o chefe de vocês chamar vocês para dar aquela ralhada, aquela pressão, para cobrar, vocês têm que saber o porquê vocês estão ali. O porquê tem que ser muito forte. Muito forte. E no esporte é isso aí, cara. Eu fiz uma ultramaratona ano passado e eu corri 101 km, tá? E mais da metade da prova eu fiz mal. Cãibra, diarreia, vômito, tontura, pressão baixa. Aconteceu tudo isso. Eu não parei. Não parei porque eu sou forte, não parei porque... Não, cara, eu não parei porque minha mentalidade estava muito boa. Eu sabia o porquê aquilo ali era importante para mim. Eu sabia o que eu queria e eu sabia quem eu era. E isso é mentalidade, tá? Outra coisa, dentro da alta performance, a gente acredita que mente e corpo são uma coisa só. Por isso que muitos empresários praticam esporte de alto rendimento. Porque eles entendem que um corpo forte, não estou falando de corpo gigante, eu estou falando de um corpo saudável. Quando eu digo forte, é saudável. Um corpo saudável, um corpo forte carrega uma mente forte. Isso não é só filosofia, isso é biologia, é fisiologia. Por quê? Porque quanto mais saudável o teu físico, maior é a tua capacidade cognitiva. Quanto maior a capacidade cognitiva, mais tu vai resolver problemas de uma forma fácil. Mais criatividade, mais concentração, mais foco. Então, às vezes tu não consegue ler 10 páginas de um livro porque a tua mente até aguenta, mas o teu físico não. Tu não tem foco cognitivo para fazer isso. Então, olha só. Dentro da mentalidade, a gente acredita nisso aí, tá? Corpo e mente é uma coisa só. Os teus porquês tem que ser muito forte. Então, é preciso fazer raciocínios, é preciso o tempo inteiro olhar para dentro e olhar para si.
E uma vida em alta performance, tu olha muito para dentro. Tanto que tu esquece o mundo externo, tá? Eu vivo numa bolha. E eu atendo aqui, vou dar um chute aí, vamos lá. 8 vezes 3. Eu atendo em torno de 24 a 30 pessoas por dia. Mas eu vivo numa bolha onde muitas vezes eu me sinto sozinho, solitário, tá? Por quê? Porque é eu e eu mesmo. Toda hora buscando alta performance, buscando ser melhor do que ontem. E isso é solitário. É um caminho solitário, não adianta. Então tu tem que saber os porquê, tem que olhar para dentro o tempo todo, tem que ficar o tempo todo buscando os teus princípios. E mente e corpo são uma coisa só. E aqui entra um macete muito bom, que é o jogo do subconsciente. O jogo do subconsciente é o seguinte, peraí. O nosso subconsciente é como se fosse uma mente dentro da mente. Ela escuta tudo que tu fala e o que tu pensa. Tudo. Se tu pensa, se tu acha que tu não é capaz de fazer alguma coisa, tu não vai conseguir fazer. Se tu acha que tu vai fracassar numa prova, no esporte, no emprego, na vida, se tu acha que tu vai fracassar, tu vai fracassar. Porque o teu subconsciente já decidiu que tu vai fracassar. Então assim, a gente é tudo que a gente pensa. Tu se torna o que tu pensa. Eu faço uma coisa todos os dias que eu acho que todo mundo deveria fazer também, tá? Não é uma meditação, não chega a ser uma meditação. Eu faço uma visualização, uma mentalização. Talvez vocês não saibam disso, mas eu acordo todos os dias às 4h15 da manhã. Independente se eu vou começar a trabalhar às 6, independente se eu vou começar a trabalhar às 5h30, independente se é feriado, se é domingo, se eu tô na praia, se eu tô em casa, eu acordo 4h15 da manhã. Mas não é à toa, tem um porquê. Depois eu vou falar mais sobre comportamentos, eu vou explicar o porquê sempre eu acordo no mesmo horário. Mas agora vamos focar no que eu tava falando aqui da mentalidade. Eu acordo 4h15 da manhã e depois que eu levanto, me escovo e tal, normalmente eu dou uma caminhada, tá? Com os meus cachorros ou sem, se eles não estiverem em casa. Depois eu volto e eu faço uma mentalização, que nada mais é do que eu sentar em silêncio, longe de qualquer tela. E acreditem ou não, essa parte é difícil. Então eu largo o celular num canto, a televisão tá desligada, eu sento sozinho, no escuro, e faço uma mentalização. O que eu mentalizo? Primeiro eu mentalizo quem eu quero ser. Depois eu mentalizo o meu futuro. E por último, eu mentalizo o meu dia, o que eu vou fazer e o que eu vou precisar. Vamos dizer assim, o que eu vou precisar naquele dia para conseguir resolver tudo que eu preciso resolver. E eu vou explicar por que eu faço isso. Porque é o seguinte, ó. O nosso cérebro, ele é muito bom em uma coisa, ele é bom em economizar energia. Ele é ótimo, cara. O teu cérebro, ele é uma máquina perfeita quando se trata de economizar energia. E quando tu faz uma mentalização de alguma coisa que tu quer, quando tu estabelece um objetivo lá na frente, e quando eu digo, qual que é a diferença de uma mentalização e de tu só pensar um objetivo? A mentalização é o seguinte, vamos fazer o oposto. Tu pensar um objetivo é o seguinte, eu vou dar um exemplo. Eu quero construir uma casa. Eu quero uma casa. Então, tu pensar no objetivo é o seguinte, tu imagina a casa. Uma casa, tal, 2 pisos, piscina nos fundos, tal e tal e tal. Tá? Isso é tu pensar no que tu quer. A mentalização é o seguinte, tu vai mentalizar até a cor do azulejo da casa, a largura dos pilares, o que tu vai querer no teu quarto, os detalhes, velho. Foca nos detalhes, cara. Mentalizar isso é tu focar nos detalhes. E quando tu foca nos detalhes do que tu quer, pode ser uma carreira de destaque na tua profissão, pode ser uma casa, uma família, um carro, qualquer coisa. Quando tu mentaliza, quando tu visualiza isso com muita força, com detalhes, a tua mente entende que aquilo ali
é possível. O teu subconsciente vai entender que vale a pena pagar o preço por aquele resultado ali. A partir desse momento, tudo que existe de procrastinação, de cansaço mental, tudo desaparece. Acredita em mim. No começo não é fácil de fazer, tá? E no começo tu não vai ver tanto o resultado. Mas conforme tu vai fazendo isso todos os dias tu vai colhendo um pouco desse resultado, tá? Então cada dia eu procrastino menos, cada dia eu sei mais o que eu quero, cada dia eu sei mais quem eu sou. Isso não tem preço. A mentalidade é sobre isso. Mentalização, visualização. Sem distração, sem tela, sozinho, silêncio. E mentaliza. Outra coisa, a gente precisa ter resultados, vamos dizer assim, inteligência emocional, tá? O que é inteligência emocional? Eu vou resumir muito inteligência emocional, porque se eu for falar tudo, eu vou ficar aqui mais uma hora. A inteligência emocional é o seguinte, cara. Sabe aquela vozinha que tá chata na tua cabeça, que te fala assim, tu não vai conseguir, tu vai errar, tua mulher tá te traindo, aquele cara tá falando mal de ti, as pessoas estão debochando de ti. Essa vozinha é o que o teu subconsciente tá sussurrando pra ti. Inteligência emocional é o que tu vai fazer com essa vozinha. Se tu vai acreditar nela ou não. Então, às vezes eu tô ali, vou tirar uma foto aqui. Pá, tira a foto, a vozinha vem. Não posta, tu tá feio. Eu vou lá, posto. Por quê? Porque eu escolhi postar. Inteligência emocional. Às vezes, a tua inteligência emocional te fala assim, tu é um bosta, tu é um lixo. O teu subconsciente te fala, tu é um bosta, tu é um lixo. Se tu não tem uma autoestima forte e construída, ele vai te jogar para baixo. Inteligência emocional é tu saber pegar tudo isso ali e botar no lixo. E saber quem tu realmente é, ou ir atrás para descobrir o que tu realmente é. Isso é inteligência emocional, tá? Num grande resumo, é isso. Outra coisa, a gente precisa ajustar o nosso desconforto. Vou usar a palavra desconforto para não usar a palavra tédio, que tédio é um pouco específico demais. Desconforto. No momento que tu começar a entender que as coisas que te deixam desconfortável vão te trazer felicidade, tu muda totalmente a tua mentalidade. Por isso que os caras tomam um banho frio. Por quê? Olha só. Estudar é desconfortável. Trabalhar é desconfortável. Ter uma conversa com a tua mulher, com a tua namorada, com a tua esposa sobre a tua relação é desconfortável. Cara, pensa em tudo que tu acha desconfortável. Treinar é desconfortável pra caralho. Tudo que é desconfortável vai te tornar uma pessoa feliz. E tudo que é muito prazeroso vai te tornar uma pessoa triste. Por quê? E agora eu entro na última coisa que eu quero falar, que é sobre comportamentos, que é a minha especialidade. Eu sou pós-graduado em neurociência do comportamento. Então olha só, tudo que é desconfortável traz felicidade, tudo que é confortável vai te deixar infeliz por causa da dopamina. Então teu corpo não quer ter um comportamento que gaste energia. Só que tudo que tu gasta energia é pro teu bem. Então, o que ele faz? Ele foca nos prazeres momentâneos. Dopamina de curto prazo. Existem duas vias de dopamina, a curto prazo e uma de longo prazo. Então a dopamina de curto prazo está sempre envolvida com prazeres, normalmente é comida, então é doce, fritura, sexo, bebida, droga, celular, Instagram, muito, porque o Instagram é uma bomba dopaminérgica, porque tu tá ali, tu só passa o dedo e ele muda o estímulo. Então, quanto tempo a gente perde no Instagram? Se eu não me policiar, eu perco 2-3 horas no meu dia brincando, tá? Então assim, tenha em mente que tudo que te traz desconforto vai te transformar numa pessoa feliz.
treinar é ruim, é desconfortável, estudar é desconfortável, trabalhar é desconfortável, ter conversas profundas, desconfortável. Muita gente entrou e saiu dessa live, por quê? Porque está desconfortável. O conforto vai matar a felicidade de vocês. Saiam dessa zona de conforto. Vocês têm que parar de ser criança, cara. Tá? E muitos vão se ofender agora, mas a verdade é essa, tá? A gente deixa de crescer na vida, deixa de evoluir na vida porque vocês são infantilizados. Então vocês querem prazerezinhos de curto prazo. Entrou a Mágica aqui agora na live. A Mágica é psicóloga e pode confirmar tudo que eu tô falando aqui pra vocês. Os prazeres de curto prazo vão matar a felicidade de vocês. Sempre. Então assim, vamos falar sobre comportamento e hábito, que é o último tema que eu vou falar aqui, para deixar vocês ir trabalhar, porque já é 1h10 da tarde. Basicamente, a gente é o que a gente repete. Então, a gente se torna comportamentos que a gente repete. Se tu estudar pra caramba, tu vai se tornar um cara muito estudioso. Cognitivamente falando, vai se destacar. E se tu focar num tema, então, velho, tu tá feito na tua vida. Se tu treinar muito, tu vai ter um físico legal e vai se tornar um cara admirável pela tua disciplina e pelo teu físico. Se tu ter muitos momentos bons, gastar tua energia com muitos momentos bons com a tua família, com a tua mulher, com a tua esposa, tu vai ter um relacionamento bom, saudável. E se tu trabalhar muito bem, focado, né, tu vai ter uma carreira profissional muito boa. Por que não ter tudo isso? Porque muitas vezes deixamos de fazer as coisas que realmente são importantes na nossa vida por prazeres de curto prazo. Por festa, por celular, por série, por qualquer outra coisa. Então assim, somos o que repetimos. Se vocês têm comportamentos de merda, vocês vão se tornar merda. Se tu repetir todo dia, tu beber todos os dias, é isso que tu vai se tornar. Se tu estudar todos os dias, é isso que tu vai se tornar. Se tu treinar todos os dias, é o que tu vai se tornar. E é isso que vocês têm que entender. Se tu tratar tua mulher mal todos os dias, o teu relacionamento vai virar uma bosta. A gente é o que a gente repete. Tá? Então, falei do sistema dopaminérgico. Vocês precisam ajustar a dopamina de vocês. Vocês precisam enxergar o que importa. Vocês precisam ter comportamentos de acordo com o que vocês querem se tornar. E a última coisa que eu vou falar antes de encerrar a live é a seguinte: cara, não negocia mais as coisas. O cara que desliga, o cara que aperta o soneca de manhã antes de levantar da cama, é o mesmo cara que não consegue seguir a dieta, é o mesmo cara que não consegue ler o livro, é o mesmo cara que não consegue se destacar no trabalho, é o mesmo cara que não constrói um relacionamento duradouro e sólido. Não negocia comportamentos pequenos, tomadas de decisão pequena, porque tu vai falhar nas tomadas grandes. Porque se tu não foi capaz de levantar da cama quando o despertador tocou, tu não vai ser capaz de comer o que está na dieta em vez de comer o doce. E tu não vai ser capaz de treinar ou de estudar em vez de ficar olhando o Instagram. E essa é a última coisa que eu vou falar para vocês. Não negocia comportamento. Age de acordo com o que tu quer. Age de acordo com o que tu vai se tornar. E age de acordo com o que tu acredita ser o melhor na tua vida. Beleza? Pessoal, 1 hora de live. Vou encerrar por aqui. Agradeço a todo mundo que ouviu. Eu sei que muitos não conseguiram ouvir tudo, né? E perderam alguma coisa. Eu vou tentar deixar gravado, não sei se tem como. É a primeira vez que eu faço uma live. Então, tô bem perdidaço. Beleza? Mas é isso aí. Agradeço a todo mundo. Espero que tenham gostado. Se eu pude ajudar vocês em alguma questão, já valeu a pena. Beleza? Valeu!